curso do Saber Direito desta semana de Direito Tributário, você vai conhecer os conceitos e modalidades da substituição tributária, a legislação e funcionamento de impostos como ICMS, IPI e ITBI, e ainda a inteligência artificial utilizada na fiscalização. As aulas são com a professora Letícia Túlio. Olá, bem-vindo ao Saber Direito. Eu sou a professora Letícia e o tema escolhido, dentro da regra do direito tributário, é a substituição tributária por responsabilidade. Nós vamos falar aqui ao longo dessas 5 aulas sobre, primeiramente, os conceitos, que são a base para o desenvolvimento do nosso assunto. Posteriormente, nós vamos entrar na seara de cada tributo e cada situação. Por exemplo, na segunda aula, já vamos tratar do mote de contratação de serviços, abordando o ISS, o imposto de renda retido na fonte, vamos abordar também as contribuições sociais retidas na fonte e o INSS, todas as regras aqui da retenção de tributos. Nossa terceira aula vai ser voltada ao ICMS. O ICMS por substituição tributária, que é fonte de dúvida de muitos estudiosos e de muitos alunos, inclusive grande foco de concursos públicos também, questionamentos em concursos públicos. Nossa quarta aula vai ser voltada aos outros tributos que também trabalham com a sistemática de substituição tributária, como, por exemplo, o IPI, as contribuições PIS e COFINS e também o ITBI. E por último, para finalizar na nossa quinta aula, nós trabalharemos com a questão da fiscalização eletrônica. Como hoje o fisco, tanto federal, estadual ou municipal, trabalham aqui com a questão de cruzamento de dados para ter certeza, certificarem em relação ao bom cumprimento dessas obrigações acessórias. Dentro da nossa aula, toda essa temática desenvolvida em relação à parte de substituição tributária, além de toda a carga de contencioso, também vai trabalhar um pouco a parte do preventivo, que o direito tributário preventivo é um ramo muito interessante. É um ramo onde o profissional ou o próprio aluno pode começar a ter um pouco mais de interesse, porque é um ponto de foco futuro na parte da nossa profissão como advogados, como operadores do direito. Então, muito da nossa aula vai se desenvolver a ponto de guiá-los para um bom andamento dentro do processo consultivo preventivo, além, obviamente, de abordarmos os casos dentro da área contenciosa do direito tributário. No primeiro momento, então, os conceitos iniciais serão o grande foco que nós vamos ter aqui dentro do nosso desenvolvimento da aula. Teremos que abordar aqui a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. Quando nós falamos do Código Tributário Nacional e da Constituição, seria importantíssimo se o aluno pudesse ter em mãos as duas legislações, tanto a Constituição Federal, dentro dos artigos que vão versar sobre o nosso direito tributário, sobre a parte tributária da Constituição. Todos sabem, os alunos de Direito conhecem muito bem que a nossa Constituição Federal ela é extremamente prolixa quando ela trata do tema de área tributária. Então, temos muitos artigos, muitas fontes importantes para a compreensão do tema. Então, não tem como deixar de passar aqui pelos principais artigos da Constituição e também do nosso Código Tributário Nacional, que é fonte indiscutível para fins de aprendizado, para que o aluno possa ter uma compreensão, uma base sólida para desenvolvimento depois dos tributos. Um dos grandes erros dos operadores de direito que nós temos hoje em dia, dos estudiosos, é focar apenas na legislação específica de cada tributo, esquecendo muito da base, onde a gente trabalha os pontos principais para o desenvolvimento das teses ou da prevenção que nós vamos aplicar a uma ou outra situação. Então, sempre que está consultando a Constituição e o Código Tributário Nacional que nós vamos estar fazendo aqui na nossa aula. Então, vamos começar porque, afinal de contas, se vamos construir um conteúdo, é como se estivéssemos construindo uma casa. Não podemos começar pelo telhado, vamos começar pela base. No primeiro momento, vamos situar os alunos dentro do conteúdo do direito tributário, aonde nós vamos passar a construir, na verdade, este conteúdo todo com as bases e com as regras gerais e conceitos iniciais. O primeiro autor que nós vamos trabalhar aqui vai ser Paulo de Barros Carvalho, no curso de Direito Tributário. Ele vai categorizar aqui o direito tributário como um ramo didaticamente autônomo do direito, ou seja,
é aquele ramo que ele vai possuir a sua própria regra, a sua própria denominação, ele vai tratar dos seus assuntos específicos, ele é um ramo autônomo do direito. Integrado pelo conjunto de proposições jurídico-normativas. Nós temos as leis, os decretos, as instruções normativas, as resoluções, uma gama gigantesca de normas legais que vão trabalhar aqui dentro da questão do direito tributário. Esse conjunto de proposições jurídico-normativas correspondem diretamente ou indiretamente à instituição, arrecadação e fiscalização do tributo. Esse é o ponto crucial aqui para a nossa aula. Ou seja, quando falamos de direito tributário, não estamos falando apenas da instituição de tributos, e sim de normas que vão versar sobre a arrecadação e a fiscalização dos tributos, que é o ponto principal aqui das nossas aulas. Muito bem. O direito tributário, antes de qualquer coisa, é ramo do direito público, ou seja, ele vai versar sobre um interesse público. Sendo interesse público, quer dizer que o Estado ele vai ter uma prevalência em relação aos interesses particulares. O Estado ele tem o direito-dever de arrecadar tributos. Então, na verdade, ele tem que arrecadar as receitas para depois garantir a ordem e o bem social dos contribuintes. O STJ, dentro aqui do recurso especial, cujo voto que eu vou ler agora é do ministro Humberto Martins, conceitua da seguinte forma: o direito tributário é um dos ramos do direito público que tem por finalidade precípua o interesse público, segundo o qual ao Estado é dado o direito-dever, e essa é uma expressão muito importante, é um direito-dever, de arrecadar tributos com o objetivo de obter receitas para a garantia do bem social. E por que eu estou, nesse momento aqui, versando tanto sobre essa situação aqui do direito público, da arrecadação e da fiscalização? Porque nós vamos trabalhar responsabilidade tributária. E trabalhando a responsabilidade tributária, nós vamos ter que pensar sempre no Estado tendo uma obrigação de arrecadar e fiscalizar também. E se o Estado impõe ao contribuinte uma norma aonde ele impõe o cumprimento de uma determinada forma de arrecadação, de tributação, o contribuinte fica realmente obrigado a observar a imposição do Estado, porque ela ocorre por motivo. Aquela legislação, ela acabou sendo imposta daquela forma, redigido aquele conteúdo dessa forma, colocando a arrecadação para um ou para outro, por uma questão objetiva trabalhada pelo ente de arrecadação aqui. Maravilha, então já temos 3 pontos principais aqui dentro da nossa aula: instituição, arrecadação e fiscalização. São as 3 grandes atividades estatais quando nós falamos de direito tributário. Nós temos mais um pontinho interessante dentro da conceituação. O direito tributário é um ordenamento de direito obrigacional. Então, quer dizer que existe uma obrigação entre contribuinte e fisco. Novamente, dentro da ação direta de inconstitucionalidade, voto do ministro Carlos Veloso, nós temos a seguinte conceituação: a obrigação tributária é a obrigação ex lege, a mais importante do direito público. Ela nasce de um fato qualquer da vida concreta, que antes havia sido qualificado pela lei como apto a determinar o seu nascimento. Também nós temos, dentro do direito tributário, autores interessantes. Um deles aqui é Geraldo Ataliba. Geraldo Ataliba é basicamente um clássico dentro do direito tributário, da legislação, do estudo da legislação tributária e do conceito. Então ele tem essa obra que é a hipótese de incidência tributária, que todo operador de direito tributário conhece, deve acompanhar, e tem como base principal de todos os estudos aqui. Dentro dessa obra, Geraldo Ataliba acaba colocando aqui uma afirmação. Ele afirma que o tributo é uma obrigação ex lege e não ex voluntate, ou seja, não parte de algo voluntário que depende da vontade de um contribuinte. É uma obrigação prevista em lei de cumprimento obrigatório aqui pelo contribuinte. Já temos então alguns conceitos importantes. Já sabemos que o Estado é financiado pelos tributos. O Estado, regra geral, não gera sua própria riqueza, então ele deve ter um zelo com esse dinheiro que acaba financiando as suas atividades. Na sequência, nós vamos abordar um princípio constitucional muito importante em relação à parte tributária, que é o princípio da legalidade. Vamos tratar aqui então do artigo 113, que vai trazer para nós
que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. Quando falamos de obrigação principal, estamos falando basicamente da arrecadação do tributo. Então, é o pagamento do tributo, o recolhimento do tributo ao Caixa do Estado. No parágrafo 2º do artigo 133 da nossa Constituição, ele tem a seguinte disposição: a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, ou seja, algo que o contribuinte deve fazer ou deve se omitir de fazer, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Então, as obrigações acessórias vão dar ao contribuinte uma obrigação onde ele vai ter que cumprir ou se abster de cumprir algum tipo de norma, de situação prevista em norma, e tudo isso é feito no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. O que nos leva, no primeiro momento, ao nosso primeiro ponto de questionamento. Então, vamos trazer a primeira pergunta do nosso quiz aqui agora. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. O responsável é aquele que, sem se revestir da condição de contribuinte, tem a sua obrigação decorrente de lei. Ora, responsável tributário seria então aquele que teria sua condição de contribuinte revestida de uma legislação. Uma legislação acaba impondo a ele essa situação. Estaria certa ou errada? Letra B. Obrigatoriamente, o responsável estará, mesmo que indiretamente, ligado ao fato gerador. Ou seja, ele está de forma direta ou indireta ligada ao fato gerador ou apenas de forma direta? Essa é a grande questão aqui. Letra C. Caso a legislação escolha como responsável alguém que não está ligado ao fato gerador, estará descumprindo uma regra, uma exigência do artigo 128 do CTN. E a letra D. Poderá ser deslocada a competência elegendo um responsável por qualquer tipo de normativa, como resoluções ou decretos. O que se questiona é, dentro da letra D, nós temos aqui o apontamento de um deslocamento de responsabilidade, de uma inserção de uma obrigação de responsabilidade, versando uma resolução, um decreto, uma norma inferior, que não lei propriamente dita. Então, seria essa aqui a incorreta? Exatamente. Na verdade, a letra D é a alternativa incorreta e as demais estão todas certinhas. Porque a competência tributária só pode ser deslocada por lei. Obrigação tributária tem que ter sempre previsão em lei, não em normas inferiores aqui. Maravilha! Continuando, então, nós vamos passar ao nosso CTN, o Código Tributário Nacional. Se o aluno tiver em mãos aqui, pode abrir no artigo 3º, que é um artigo fundamental para o nosso conhecimento aqui, para o nosso estudo de direito tributário. O artigo 3º do CTN vai dispor: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, é obrigatório, não é facultativo, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Geralmente, a obrigação tributária, ela trabalha realmente com um pagamento em dinheiro, em moeda, mas pode ser também em outra forma de obrigação que possa se exprimir em moeda. Que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, tributo não é punição por ato ilícito, de forma alguma. Tributo, ele tem uma outra função que não é punir por prática de ato ilícito. É instituído em lei e ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui está a obrigatoriedade de observação por parte da fiscalização do teor da nossa legislação tributária, que dispõe sobre responsabilidade, ou seja, o agente público ele é obrigado a fiscalizar, ele é obrigado a estar atento às normativas e praticando aqui a sua conduta sem nenhum tipo de discricionariedade, ou seja, não depende de conveniência ou oportunidade, e sim do que está descrito em lei. Ele fica obrigado, é plenamente vinculado à atividade. Ou seja, uma vez constatada uma ocorrência, um fato gerador, o fisco deve realizar sim o lançamento tributário. Ou seja, este ato vai ser vinculado, nunca vai ser ato discricionário. O que nos leva já à segunda pergunta do nosso quiz.
Questionando sobre a responsabilidade tributária, pergunto: A. É atribuída expressamente por lei à terceira pessoa, que não praticou o fato gerador, mas está a ele vinculado. B. É atribuída ao sujeito passivo da obrigação tributária, que pratica o fato gerador. C. Pode ser atribuída a terceiro estranho ao fato gerador, por meio de contrato. E D. Independe de qualquer vínculo jurídico entre terceiro e contribuinte. Vamos lá. Sobre a responsabilidade tributária, letra A. É atribuída expressamente por lei à terceira pessoa, que não praticou o fato gerador, mas a ele está vinculado. Exatamente, essa questão aqui está correta. A responsabilidade tributária, ela é atribuída às vezes a um terceiro, que não é aquele que pratica diretamente o fato gerador, mas sim aquele que por lei, apenas por lei, está obrigado ao cumprimento dessa obrigação, sem ter diretamente a prática do próprio fato gerador do tributo. Corretíssima. Letra B. É atribuído ao sujeito passivo da obrigação tributária que pratica o fato gerador. Sim, na verdade, o sujeito passivo da obrigação tributária, que é aquele que pratica o fato gerador, ele também é responsável pela arrecadação daquele tributo. Letra C. Pode ser atribuída a terceiro estranho ao fato gerador por meio de contrato. Vamos lá. Responsabilidade tributária nós já vimos, com base no princípio, inclusive, aqui, né, da legalidade e por previsão expressa que nós temos dentro do Código Tributário Nacional. A responsabilidade tributária nunca é atribuída mediante contrato particular entre A e B, sempre decorrente de lei. Então, a C é a nossa alternativa incorreta aqui. E para finalizar, apenas comentando a D, independe de qualquer vínculo jurídico entre o terceiro e o contribuinte. Exatamente, a responsabilidade tributária, como é atribuída por lei, independe de qualquer tipo de contrato, de vínculo entre o contribuinte e o responsável. São observadas apenas as regras impostas pela legislação tributária, que vai versar sobre esta responsabilidade aqui. Desta forma, como nós vimos no nosso quiz, já sabemos que o dever de pagar um tributo nunca nasce de um contrato, e sim, apenas aqui da disposição da legislação, o que nos leva diretamente ao artigo 123 do Código Tributário Nacional. Dispõe o artigo 123 do Código Tributário Nacional: salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Aí nós temos uma situação bastante interessante. Vejam, vamos supor que dentro de uma relação contratual obrigacional, nós temos a empresa A e a empresa B. Vamos supor que nós estamos trabalhando aqui com uma questão que versa a retenção dos tributos. Então, eu tenho um prestador de serviço, eu vou ter aqui do outro lado um contratante. Este prestador de serviço, a partir do momento que ele começa a trabalhar para essa empresa contratante, esse tomador de serviço, ele vai emitir um documento fiscal. Neste documento fiscal, que vai ser aqui um fato gerador do ISS, na grande maioria dos casos, caso seja fato gerador, se não for fato gerador, pode ser até um outro tipo de documento, um documento comercial qualquer. Tá? Nesse documento fiscal, quando é fato gerador do ISS, eu vou ter a análise da tributação dos demais impostos, tributos federais. Esses tributos federais, eles podem ou não ser passíveis de retenção na fonte pelo contratante, ou seja, esse contratante aqui irá reter uma parcela desses tributos, recolhendo ao fisco na qualidade de responsável, enquanto que o prestador de serviço deixará de pagar alguns tributos ou irá pagá-los em caráter suplementar, principalmente em relação aos tributos federais ocorre bastante, essa tributação incidente sobre essa nota fiscal. Maravilha. Neste ponto aqui, vamos supor que a empresa A resolva contratar com a empresa B, que é o nosso prestador de serviço, que ambos aqui vão ignorar o teor da legislação e o tomador de serviço irá reter todos os tributos destacados em nota, independentemente de teto de recolhimento obrigatório a ser observado, independentemente da atividade prestada, ou seja, por uma convenção particular, optou-se por reter todos os tributos da parte do contratante
exonerando, em tese, o prestador de serviço aqui. Essa é a situação exata que o nosso artigo 123 do Código Tributário Nacional vem acabar por rechaçar aqui. Veja, a responsabilidade tributária é disposta por lei. Então, se é colocado que a empresa A deve reter ou deve reter apenas parte dos tributos na nota, porque eu tenho questões ligadas ao teto de recolhimento ou questões ligadas ao tipo da atividade prestada, tem que ser observado à risca. Essas convenções particulares não poderão ser impostas ao fisco. Então, o fisco ele irá fiscalizar exatamente aquele disposto em lei como responsável por trabalhar com este recolhimento por retenção na fonte, que é uma modalidade de substituição tributária aqui. Tá? Ótimo. Vamos dizer, então, que nós estamos trabalhando aqui com as convenções particulares, né? Elas podem ser utilizadas de uma outra forma. Na verdade, quando um responsável por lei se nega terminantemente a trabalhar com o recolhimento de um tributo, aí, ou a outra parte envolvida na relação, para evitar essa responsabilização solidária pela ausência do cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento do tributo, pode até ter algo pactuado com ele a título de contrato. Funciona basicamente como se fosse uma confissão de dívida, nós dizemos. Porque ele vai estar dizendo ali que ele não concorda, de repente, com a interpretação de uma normativa que obriga a retenção, quer impor ao tomador que não faça a retenção daquele tributo e ele acaba se responsabilizando por qualquer problema que o tomador possa vir a ter junto ao fisco. Importante é observar que nada será oponível ao fisco, porque ele irá autuar quem de responsabilidade deveria ter feito o recolhimento do tributo. Porém, essas convenções particulares podem ser utilizadas depois para que eu consiga executar a outra parte por danos, perdas, por problemas que eu possa vir a ter com o fisco, né? Prejuízos que eu possa vir a ter por problemas com o fisco aqui. Então, caberia como se fosse uma ação regressiva contra a outra parte que ocasionou esse dano. Tá? Então, esse artigo aqui, que é o 123 do Código Tributário Nacional, é um artigo de suma importância para o nosso estudo de responsabilidade tributária. Um segundo ponto seria o aspecto pessoal da hipótese de incidência, aonde nós teremos a figura do credor e do devedor. Temos, então, o fisco como o polo ativo, aquele que irá exigir a cobrança do tributo, e o contribuinte, que vai praticar o fato gerador, ou o responsável, que é aquele que está determinado em lei para o cumprimento dessa obrigação principal. Este responsável e o contribuinte formarão o polo passivo dessa obrigação tributária. Chegamos então no momento de estudar o artigo 121 do CTN, que é um artigo também fundamental para a compreensão do tema de responsabilidade tributária. Na verdade, lá que nós encontramos esse conceito de contribuinte e responsável. Assim, caso o aluno deseje, pode pegar o Código Tributário Nacional no artigo 121 para o acompanhamento. O Código Tributário Nacional definirá sujeito passivo da obrigação tributária principal, como a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Artigo 121, então, vai colocar para vocês duas obrigações, obrigação principal e obrigação acessória. No segundo momento aqui, o parágrafo único trará o sujeito passivo da obrigação principal disse: 1. Contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Ou seja, o contribuinte tem a sua capacidade tributária objetiva, decorre da lei e não da sua vontade, como afirmamos anteriormente. O inciso 2 fala sobre o responsável. O responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, tem a sua obrigação que decorre de disposição expressa de lei. Ora, então temos duas figuras aqui, o contribuinte e o responsável. Maravilha, vamos lá. Chegamos a um outro ponto onde nós vamos tratar a figura do contribuinte de fato e do contribuinte de direito. O contribuinte de fato é aquele que vai acabar sofrendo uma diminuição do seu patrimônio pela arrecadação direta de um tributo, ou seja, aquele que arca efetivamente com o valor.
Enquanto que o outro, que é o contribuinte de direito, é aquele que acaba recolhendo diretamente aos cofres do Estado, da União ou da Prefeitura o valor do tributo. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês. No primeiro ponto, o contribuinte de fato que sofre a diminuição. Basicamente somos todos nós. A partir do momento que nós vamos até uma loja para efetuar uma compra, nós temos toda uma carga tributária envolvida dentro daquela obrigação de compra e venda. Por exemplo, nós temos o valor do ICMS, PIS, COFINS, temos aí, a depender da situação, os tributos incidentes sobre o lucro, como imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. Temos uma gama enorme de tributos. Lá atrás ele sofreu a incidência do IPI, ou quando foi importado, ou quando ele foi fabricado, produzido aqui dentro do território brasileiro mesmo. Toda essa carga tributária ela está inserida dentro do produto final que nós vamos adquirir. Então, a partir do momento que eu arco com essa despesa, eu sou aquele que nós denominamos de contribuinte de fato. Tá? Então, o contribuinte de fato é aquele que vai acabar arcando com esta carga tributária. Somos todos nós, né? E em algumas situações específicas de responsabilidade, nós vamos ter aqui a figura, né, de outros responsáveis, outros contribuintes que vão ter essa nomenclatura como contribuinte de fato. O de direito é aquele que faz o recolhimento. Pense você, por exemplo, um produto está saindo lá de um estabelecimento industrial. Então, nós temos uma indústria produzindo um determinado produto X. Esse produto ele vai sofrer, por exemplo, a incidência de PIS, COFINS, ICMS e IPI. A indústria, quando ela dá a saída a esse produto, quando ela vende, por exemplo, um distribuidor para um atacadista, ela vai ter essa carga tributária envolvida, sendo que esta carga tributária ela é recolhida por meio das guias de arrecadação. No caso dos tributos não cumulativos, como eu citei agora, PIS e COFINS, IPI e o ICMS, dependendo, obviamente, do regime da empresa, aqui vamos dizer que uma empresa enquadrada no lucro real, que ela vai ter apuração e recolhimento desses 3 tributos, eu vou ter um confronto de contas gráficas, que nós chamamos aqui dentro da linguagem mais técnica da parte de apuração e recolhimento de tributos. Então, eu vou confrontar débitos e créditos. Tendo um saldo devedor, eu vou gerar as minhas guias de recolhimento. Então, eu vou ter lá os meus DARFs de impostos federais e vou ter a minha guia de arrecadação estadual, que varia de estado para estado. Pode ser denominada de DARGE, de GARI, de DARI, GR, são guias de recolhimento de tributos estaduais. Então, ele gera essas guias e faz o recolhimento ao banco. Nesse momento, ele está trabalhando como se fosse aqui um contribuinte de direito. Então, o contribuinte de direito é aquele que vai basicamente gerar essas guias e recolher. Enquanto que o contribuinte de fato é aquele que vai arcar aqui, nesse ponto, com o valor a pagar final desse tributo, que é aquele que vai arcar com toda a carga tributária. Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre essa figura do responsável tributário. O responsável é o sujeito passivo indireto da obrigação tributária. Ele não está diretamente vinculado ao fato gerador, mas como nós já afirmamos, por uma disposição legal, nós temos a previsão do recolhimento do tributo por parte dele. Vamos lá. Temos N situações aqui que nós podemos utilizar como exemplo, como falando dessa figura do responsável tributário. Para ficar um pouquinho mais fácil, para a gente conseguir ilustrar melhor para o aluno de que ponto da nossa cadeia de circulação ou de prestação de serviço nós estamos trabalhando. Quando nós temos uma contratação dentro de uma empresa, todo mundo que é funcionário já deve ter passado por esse momento, né? Então, vai receber lá seu contra-cheque, vai ver que tem um valor de imposto de renda descontado. Então, o que acontece? Quem auferiu essa renda, na verdade, foi a pessoa ali que é o colaborador da empresa, o seu funcionário. Porém, por legislação, o contratante, o dono da empresa, né, esse responsável tributário fica obrigado a reter uma parte do imposto de renda e trabalhar com o seu recolhimento. Esse aqui é um exemplo bastante comum no nosso dia a dia. Um segundo exemplo seria a figura emblemática do armazém geral. O armazém geral, na verdade, ele é um prestador de serviços. Então, ele vai prestar o serviço de armazenagem para uma outra empresa, uma outra companhia. Então, a empresa às vezes não tem estrutura física ou por questões logísticas, prefere deixar a sua carga depositada em um outro estabelecimento. Então, fica lá todo o seu estoque ou parte do seu estoque dentro dessa figura que é o armazém, que ele acaba contratando.
O armazém geral, ele tem formas de constituição, ele tem legislações federais sobre a sua constituição que têm que ser observadas para que ele possa se constituir como tal. Tá? E ele tem aqui todo um trâmite dentro da legislação fiscal no envio de notas, remessa, retorno, suspensão de tributos. Então tem que ser bem observado aqui esse trâmite para que a gente não tenha problema em relação a essa situação. Olha que interessante, o armazém geral, ele não pratica nenhum fato gerador do ICMS, ou seja, ele não vende mercadorias. Quando ele é constituído só como armazém, ele é um mero prestador de serviço. Não estou falando se ele tiver uma outra atividade coligada com a prestação de serviço de transporte. Estou falando aí realmente de um armazém geral que é meramente armazém geral. Então esse armazém, ele não é contribuinte do ICMS, ele é só contribuinte do ISS, que ele é um prestador de serviço. Porém, pela legislação tributária estadual, a lei atribui a esse armazém a qualidade de responsável em diversas operações. Por exemplo, quando o depositante está fora do estado, ele acaba ficando responsável pelo destaque do ICMS nessa circulação. Ou seja, mesmo não sendo contribuinte, ele vai ter que escriturar os livros, emitir os documentos e, o principal, recolher o ICMS em alguns cenários, mesmo não praticando o fato gerador. É uma terceira, figura que nós temos aqui em relação a este responsável tributário. Uma última figura muito interessante, extremamente polêmica, que vai ser objeto de trabalho mais pormenorizado na nossa terceira aula, é o substituto tributário em relação ao ICMS. Já devem ter escutado falar muito no tal ICMS-ST. Tá? É o ICMS recolhido pela via da substituição tributária, aonde eu tenho, por exemplo, um importador ou um fabricante que vão dar a saída de um determinado produto para toda uma cadeia de distribuição. Sai aqui, por exemplo, de uma indústria ou do importador, vai um distribuidor, um atacadista, vai ao varejista e, por último, vai ao consumidor final. Uma cadeia normal aqui, clássica, de comercialização e industrialização. Muito bem. Nesse primeiro momento, essa figura aqui deste responsável tributário já teria o destaque do imposto do ICMS pela circulação normal dessa mercadoria. Ocorre que, por disposição legal, muitas vezes, esse operador de legislação estadual, analisando toda a cadeia de circulação deste produto, por várias questões que nós vamos discorrer depois na nossa aula específica sobre ICMS, acaba elegendo esse primeiro ponto da cadeia como um substituto tributário, ou seja, ele vai ficar responsável por arrecadar, além do seu próprio ICMS, o tributo da cadeia toda, ou seja, o que vai incidir na saída do atacadista para o varejista e do varejista para o consumidor final. Então, além do seu ICMS, que nós denominamos de ICMS próprio, ele vai recolher um plus, que nós chamamos de ICMS-ST, tá? Substituição tributária. É mais uma figura de responsável aqui para ilustrar para vocês. O último que nós temos, também interessante, no caso do ISS, muitas vezes o contratante do serviço vai trabalhar com a retenção total do tributo. Muitas vezes essa regra se dá por conta da questão do local de recolhimento, que é uma briga grande que nós vamos ter em relação aqui à arrecadação desse imposto municipal. Ora, o aluno, nesse momento, pode estar se perguntando aqui se todo esse deslocamento de competência que nós estamos falando, essa atribuição de responsabilidade, se ela tem ou não respaldo constitucional. E temos, na verdade, nós temos aqui o artigo 150, parágrafo 7, da nossa Constituição Federal, que vai dispor: a lei poderá atribuir, importante, como nós já falamos, a lei, e só lei, poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer em etapa posterior. Nós tivemos, na verdade, toda uma movimentação e uma inserção desse artigo na nossa Constituição Federal por meio de uma emenda. Essa emenda, ela trouxe aqui a previsão, na verdade, da imediata e direta restituição do valor, uma vez que eu não tenho a prática do fato gerador, que é algo que nós vamos abordar também um pouquinho mais à frente, que gerou uma grande polêmica agora na atualidade. Pergunta-se, além de tudo, de possuir esse respaldo na Constituição, também tem respaldo junto ao CTN? Com certeza. Temos previsão legal aqui no artigo 128, que dispõe: sem prejuízo disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir, novamente, a lei pode atribuir
de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. É a nossa responsabilidade tributária, mais nada aqui, expressa dentro do artigo 128 do nosso Código Tributário Nacional. Neste momento, nós podemos também perguntar: qual é a real necessidade de eu trabalhar com essa figura de deslocamento de responsabilidade tributária? Qual é a necessidade de vir uma legislação, tirar a competência do contribuinte, que é aquele que já pratica o fato gerador, e deslocar para um terceiro? Vamos lá. Vou dar um outro exemplo para vocês para que eu possa ilustrar melhor aqui essa técnica de deslocamento de competência. Nós temos a previsão para retenção de tributos municipais e federais quando da contratação de um prestador de serviço estabelecido no exterior, que nós chamamos de importação de serviços. Ou seja, na importação de serviços, nós temos aqui a previsão que o tomador brasileiro trabalhe com a retenção dos tributos. Trabalhando com a retenção dos tributos, só pode ter aqui, na verdade, algum tipo de influência da fiscalização quem está estabelecido no território brasileiro, não é? Afinal de contas, o prestador de serviço estabelecido lá no exterior, ele não vai vir até o Brasil, pegar as nossas guias de recolhimento e sair recolhendo tributo brasileiro. Muito difícil de acontecer. Então, o fisco, de forma inteligente, traz essa responsabilidade para quem? Para quem está no seu território, para o tomador, para o contratante de serviços situado aqui no Brasil. Bem, nesse caso aqui, nós temos bem exemplificado por que nós teríamos esse deslocamento. Afinal de contas, é mais conveniente e oportuno para a fiscalização trabalhar com quem está dentro do seu próprio território. Fora esses fatores aqui, vamos discutir um pouquinho mais sobre essa necessidade de deslocamento de competência. A palavra-chave seria realmente essa conveniência, essa facilidade, na verdade, essa praticidade como alternativa de arrecadação. Quando a gente fala de substituição tributária do ICMS, nós trabalhamos muito com produtos pequenos, lá no começo. Depois, a substituição acabou virando tendo um alcance muito maior em relação à quantidade de produtos. Mas lá no começo, quando ela apareceu, era para produtos pequenos. Por exemplo, isqueiros, lâminas de barbear, que eu tinha facilmente uma perda de arrecadação por conta do fracionamento a varejo que eu tinha desses itens. Então, criou-se essa sistemática para facilitar. Concentra essa arrecadação toda num ponto da cadeia e desonera, em tese, apenas no ponto de arrecadação, porque, na verdade, como o tributo foi todo onerado aqui na primeira ponta, então desonera-se o restante da cadeia para que nós trabalhemos apenas com arrecadação e fiscalização, num primeiro momento que seria esse aqui de maior facilidade. Isso tudo reduz o risco de sonegação, porque quanto menor vai ficando o comércio, mais informal, por vezes, ele acaba ficando. Ou seja, é muito mais fácil o fisco fiscalizar uma grande indústria produtora de lâmpadas, de aparelhos de barbear, de isqueiros, do que fiscalizar a banquinha de revistas que vai acabar vendendo isso na ponta para o consumidor final. Então, tem essa facilidade aqui. Temos também, então, a redução do inadimplemento por parte do contribuinte. Por quê? Jogando no primeiro ponto, ele concentra essa arrecadação e acaba não tendo que depender da organização interna de cada varejo que vai estar trabalhando com a arrecadação desse tributo. Então, seria basicamente conveniência, nós temos o risco a redução do risco de sonegação e também a redução do inadimplemento por parte dos contribuintes que trabalham com o recolhimento desses tributos. Ou seja, essa escolha dessa terceira pessoa que não pratica diretamente esse fato gerador é pontual, objetiva. O legislador ele tem um motivo para escolher essa pessoa, esse responsável. E por esse motivo, nós vamos ter aqui a necessidade da observância dessa figura para o recolhimento, que nos remete lá ao começo da nossa aula, quando nós falamos que não podemos, por contrato entre as partes, trabalhar com a exclusão dessa responsabilidade. Didaticamente, nós temos uma divisão da responsabilidade por substituição tributária ou por transferência. Então, a responsabilidade ela pode ser por ST, por substituição, ou por transferência.
A pequena diferença que nós temos entre esses dois modais seria basicamente a questão do fato gerador. Quando nós falamos em substituição tributária, nós já temos o quê? A determinação prévia da qualidade de responsável na norma antes da ocorrência do fato gerador. Por isso que a ST ela é muito criticada por todos os estudiosos do direito, tributário principalmente, né? Por muitos tribunais. Por quê? Porque ela traz, na verdade, uma antecipação de recolhimento de algo que ainda não ocorreu. E aí estaria ferindo uma série de princípios. Então, essa legalidade aqui, ela é muito debatida dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente profissional e acaba, né, trazendo uma série de repercussões, principalmente na parte financeira das empresas. Quando nós falamos da transferência, já temos um outro ponto. Seria uma situação posterior, superveniente, que acaba trazendo aqui um deslocamento da competência desse responsável. Por exemplo, quando nós temos a morte, que é uma causa superveniente. No caso do IPTU, nós teríamos aqui uma transmissão, né, a partir do momento que eu tenho o falecimento do titular da propriedade para o seu espólio. Então, é uma responsabilidade por transferência e não, teoricamente, por substituição tributária. Como modalidades, nós temos aqui na parte principalmente ligada ao ICMS, objeto da nossa terceira aula, 3 tipos principais de substituição tributária. Logicamente que eles ocorrem numa gama muito maior para outros tributos dentro de uma delas só. No ICMS a gente consegue observar claramente as 3 modalidades. A primeira delas e mais conhecida é a substituição tributária para frente ou progressiva, que é justamente aquela que eu dei exemplo para vocês agora há pouquinho, do fabricante que vende ao atacadista, que vende ao varejista, dentro dessa cadeia toda aqui de circulação de mercadorias, tá? Então, essa é a progressiva. Ela também funciona muito bem na parte de retenção, na questão do monofásico de PIS e COFINS, que nós vamos discutir dentro de um outro momento também da nossa aula aqui, tá? Lá na nossa 4ª aula. Então, seriam os modais de substituição tributária mais comuns. O chamado, né, substituição tributária progressiva ou para frente, informalmente que nós chamamos. Um segundo ponto, nós teríamos aqui a substituição tributária regressiva ou antecedente, que ela é denominada também de diferimento, tá? Diferimento é a forma. Eu vou diferir o imposto para um segundo momento, tá? Então, esse aqui é muito usado principalmente no âmbito de produtos perecíveis. Então, eu tenho lá um produtor rural, que ele tem uma produção de um determinado produto perecível, e eu tenho uma circulação que eu vou ter muita perda, eu vou ter o vencimento do produto. Então, não é interessante nem conveniente para o fisco arrecadar a tributação nesse primeiro momento. Por quê? Eu vou ter muito controle de perda de produto. Não é efetivamente aquilo que vai acabar sendo recolhido. Por quê? Eu não vou ter os fatos geradores subsequentes das operações. E, neste momento, eles optam por deslocar essa competência e está trabalhando aqui com arrecadação no último ponto da cadeia. Então, eu vou diferir o tributo quando sai do produtor ao atacadista, quando sai do atacadista ao varejista, sendo ele 100% tributado na saída do varejista ao consumidor final. É uma técnica de arrecadação diferenciada, chamada de substituição tributária regressiva ou antecedente, também denominada diferimento. E nós temos um terceiro ponto que seria a substituição tributária concomitante. Essa ST concomitante, ela trabalha, na verdade, no momento do fato gerador. É muito utilizado no serviço de transporte, quando o legislador estadual opta por retirar a competência da transportadora, que é contribuinte do ICMS, e passar para um tomador, que vai ficar responsável pela arrecadação desse tributo aqui. Pode ser de maneira imediata ou pode ter um prazo para recolhimento, mas a substituição se dá no momento do fato gerador. Como conceito, nós temos aqui José Eduardo Soares de Mello, que é um autor também muito recomendado, que na sua obra ICMS Teoria e Prática conceitua a substituição tributária da seguinte forma: é uma imputação de responsabilidade por obrigação tributária de terceiro que não pratica o fato gerador, mas que tem uma vinculação indireta com o real contribuinte. Na substituição, num plano pré-jurídico,
O legislador afasta por completo o verdadeiro contribuinte que realiza o fato imponível, prevendo a lei, desde logo, o encargo da obrigação a uma outra pessoa, denominada substituto, que fica compelida a pagar essa dívida. Então, o conceito de substituição tributária do José Eduardo Soares de Mello para vocês aqui. Muito bem. Basicamente, o Instituto da Retenção, ele vai ter aqui uma sequência, uma forma que vai trabalhar como se fosse um adiantamento desse recolhimento de tributos, tá? Mas antes da gente entrar nesse ponto, vamos ao nosso terceiro quiz aqui. Então, a nossa terceira e última pergunta de hoje, sobre a cobrança dos tributos, conforme tudo que nós discutimos até agora. É incorreto, ou seja, é errado afirmar que este tributo é cobrado mediante atividade plenamente vinculada. Opa, parece que essa frase aqui nós já escutamos na nossa aula, não escutamos? Quando a gente versou aqui sobre a fiscalização, sobre a cobrança por parte da administração pública dessa que é uma atividade plenamente vinculada, né? Seria algo que eu acredito que nós comentamos hoje aqui na nossa aula. A letra B. O lançamento é ato administrativo vinculado e obrigatório. Fica ou não fica, então, esse agente administrativo obrigado a trabalhar com o lançamento de um tributo? A letra C. O lançamento pode ter caráter discricionário. Opa, existe aqui algum tipo de discricionariedade por parte do agente administrativo quando eu falo do lançamento de um tributo? E a letra D. O lançamento não realizado importa em responsabilidade funcional do agente público competente. Lembrando, então, tudo que nós estudamos aqui nessa primeira parte de responsabilidade, de fiscalização, instituição e arrecadação de tributos, nós citamos artigos de legislações que versam diretamente sobre o tema do nosso quiz. Então, o agente administrativo é realmente aquele que tem essa obrigatoriedade de estar trabalhando aqui com este lançamento da obrigação tributária. Então, o lançamento ele é obrigatório, ele é atividade administrativa plenamente vinculada, com certeza, e ele enseja, sim, responsabilidade por parte do agente público que não observa essa função de fazê-lo quando ocorre aí fato para fins de lançamento. Então, nós podemos afirmar que a nossa alternativa incorreta seria a letra C. Não cabe caráter discricionário nesse tipo de conduta do agente administrativo, ou seja, ele não pode escolher se ele vai lançar ou não lançar por oportunidade, conveniência ou outras situações aqui que podem ter cabimento na análise de um lançamento de um tributo. Ou seja, a letra C, a incorreta, então as demais estão todas certas na conformidade que nós estudamos aqui. Pois bem, vamos então agora, já chegando quase ao final aqui da nossa aula, só compreender como é que funciona na prática essa forma aqui, esse Instituto da Retenção dos Tributos, que vai ser um tema que nós vamos abordar de uma forma bem completa na nossa próxima aula. O Instituto da Retenção dos Tributos funciona basicamente da seguinte forma. Eu tenho um responsável que, para atender uma normativa que o coloca nesta condição, acaba por recolher um tributo em relação a um fato gerador que ele não praticou. Então, esse responsável fica obrigado a estar trabalhando com o recolhimento desse tributo aos cofres públicos para substituir a figura do contribuinte. Isso sempre feito por lei. É muito importante que o operador do direito lembre de analisar a norma que vai dar esse deslocamento de competência para ver se não tem algum tipo de vício, de erro, que contém um decreto, ou uma resolução, ou uma instrução normativa, alguma legislação inferior que vai estar trabalhando aqui com a responsabilidade tributária. Eu posso ter a regulamentação da forma de recolhimento, eu posso ter um detalhamento nesse tipo de instrumento legal, mas eu não posso ter a determinação senão por lei. Muito comumente, antigamente, com o ICMS acontecia. Os estados, por equívoco, acabavam colocando substituições tributárias por meio de decretos. E aí, nós já tínhamos um vício muito grande que acabava invalidando o recolhimento aqui desse imposto nessas situações que tinham motivação
nessa legislação que não era pertinente para a instituição da responsabilidade tributária. Tá? Então, o responsável ele fica obrigado ao recolhimento deste valor aqui aos cofres públicos. Na verdade, um prestador de serviço, vou dar um exemplo numérico aqui para que vocês tenham basicamente uma ideia, dentro de uma alíquota de 5% de ISS e uma arrecadação num lucro presumido, um determinado tipo de atividade, por exemplo, vamos supor que ele arrecada por volta de 16,5% de tributo aqui. Este 16,5% de tributo é o tanto, o montante total que ele vai acabar recolhendo ao fisco, sendo que parte desse valor pode ser retido na fonte. Então, a retenção ela não onera. Ela faz o que apenas com o contribuinte? Ela apenas desloca a competência de recolhimento. Que vai ser, então, o fato que nós vamos trabalhar de uma forma um pouquinho mais pormenorizada na nossa próxima aula. Nessa primeira aula, então, tratamos sobre os conceitos principais e fundamentos da responsabilidade tributária por substituição. Pegamos os artigos principais da Constituição e do Código Tributário Nacional, fizemos uma análise dos principais vocábulos, palavras, pegamos alguns conceitos de jurisprudência para explicar para vocês, alunos, onde nós estamos trabalhando aqui dentro do direito tributário, quais são as partes, quais são os fundamentos, os instrumentos principais para essa conceituação, onde está a legalidade desse deslocamento de competência que nós trabalharemos aí de uma forma um pouquinho mais prática nas próximas aulas. Então fica aí a vocês o convite para continuar nos acompanhando na sequência desta semana, na nossa próxima aula, que é a aula número 2, que vai tratar sobre a contratação de serviço no Instituto da Retenção na Fonte. Obrigada! Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.